A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, tá? Essa semana, trazendo a lição 10, a nossa revista já está chegando ao final, uma revista muito interessante, que fala sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ó, essa revista aqui. E a gente já tá na lição 10, então nós já passamos da metade, já estamos quase no final. São 13 lições, faltam mais 3 lições para acabar essa revista. A próxima revista, já estamos com o tema, vai falar sobre os 10 mandamentos, tá? Antes da gente falar sobre a lição, vou pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Isso ajuda demais o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para não perder nada, tá? A lição de número 10 fala sobre a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Nós vamos falar sobre autoridade, vamos falar sobre política e vamos falar também sobre as obras assistenciais, tá? Essa aula será ministrada aí na sua igreja no dia 8 de setembro, logo após o feriado, segundo domingo do mês de setembro, se não me falha a memória, é isso mesmo. E aqui na minha igreja também é Santa Ceia, tá bom? Então vamos em frente, o textuário vai dizer o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. O texto de Romanos vai falar muito claramente sobre a questão de autoridade. Se você for continuar nos próximos versículos, ele vai falar sobre a espada. Se você não quiser ser repreendido, submeta-se à lei, submeta-se às autoridades. Mas a gente pensa que somente os bons governos ou os bons governantes são colocados ali na cadeira, na posição de governantes, porque a palavra potestade traduz autoridade, né? A gente pensa que somente os bons governos são colocados por Deus, mas não. Eu vou trazer na sequência um versículo aqui de Jeremias que vai falar o contrário. Jeremias 27:6 diz o seguinte: e agora eu já dei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. O próprio Senhor está falando de Nabucodonosor e ele está falando meu servo, a meu serviço, a meu dispor. Nabucodonosor, se você não sabe, foi quem impetrou ali um tempo de escravidão dentro do povo de Deus, né? Ali o exílio babilônico se refere a esse momento. O povo de Deus ficou num cárcere, ficou escravo do rei Nabuco na Babilônia. Então, mostrando aqui que toda autoridade está submissa ao Senhor, tá bom? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: a igreja, como uma instituição divina que deve ser luz e sal em todas as dimensões da vida na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus. Olha que interessante. Sendo diferente e fazendo a diferença quer dizer o que em outro texto diz: na contramão do mundo. Andamos na contramão do mundo. Você já deve ter ouvido alguém falar nisso, né? Por quê? Porque o mundo, ele caminha para a perdição. O mundo jaz do maligno. Vivemos num sistema já corrompido. E a igreja, ela é a última resistência de moral cristã, ainda que subsiste a um sistema falido, que é a Terra, né? O sistema atual, o mundo atual. Na sequência, temos objetivos da lição que diz o seguinte: ensinar sobre o nosso papel diante das autoridades, conscientizar sobre o nosso posicionamento diante da sociedade e falar sobre o envolvimento em obras assistenciais, tá? Texto de referência vai trazer Isaías 58, diz o seguinte: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade,
que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres derrotados? E, vendo nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vamos entender aqui o texto de Isaías. Ele está fazendo uma separação muito clara, porque o jejum era um rito que era feito para o Senhor, né? Ali onde as pessoas cortavam da sua dieta o alimento, mas para se voltar ao Senhor. Só que o que estava acontecendo? Estava acontecendo um processo de que a gente vai ver mais na frente no Novo Testamento, que a gente chama de religiosidade. Por quê? Apesar do conhecimento, apesar do entendimento bíblico, apesar de saber a vontade de Deus, algumas coisas dentro do cronograma não estavam sendo negligenciadas, como o jejum é uma delas. Mas aqui a palavra diz que porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Quer dizer, o que adianta você estar fazendo o seu jejum, mas você não está dividindo, você está vendo a pessoa nu e não está cobrindo, você está vendo os pobres e está fazendo vista grossa? A gente vai ver em outros textos onde o Deus mais se importa com o amor do que com a prática. O jejum é uma boa prática? É bíblico, é uma ordenança. Mas do que adianta o jejum? Do que adianta a nossa oferta, o nosso dízimo, se estamos deixando para trás o amor? Eu separei um texto aqui na sequência, Mateus 23, que ele fala algo muito interessante. Vejam só. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, quer dizer, eles davam dízimo da hortelã, do endo e do cominho. Jesus está dizendo o seguinte, porque naquela época você já dizimava valores, né? Você já fazia o câmbio, vendia, transformava em dinheiro para você ir ofertar nas sinagogas. Só que o que acontecia? Os mestres da lei estavam dando do dinheiro, do que eles tinham, mais dos vegetais, da hortelã, do endo, do cominho. Para quê? Para parecer que, olha, eu tô aqui firme na lei, eu mereço, porque eu sigo à risca. Mas não há justiça, não há misericórdia e sequer há fidelidade. E aqui um trecho interessante, logo depois disso: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. O que são essas coisas? Você deve dizimar, você deve ofertar, você deve jejuar, mas você não deve omitir aquelas. Você não deve deixar de amar o seu irmão, você não deve deixar de perdoá-lo, você não deve deixar de ver alguém nu e cobri-lo. Então não adianta a gente se ater a pontos, nos tornarmos religiosos por conta de um sistema onde dá a entender que a sua santidade está mais ligada a um cronograma, porém, as coisas mais difíceis que temos que fazer são aquelas que não têm plateia. É amar o nosso vizinho, é num momento de necessidade acudi-lo, é amar a esposa, é ser fiel, é amar os filhos, é ensinar no caminho que deve andar. Nem sempre tem alguém para ver, mas numa sinagoga, é claro que as pessoas vão ver a sua oferta, vão ver o seu dízimo, vão assistir ali o seu louvor, até a sua oração, né? Em outro texto fala que os fariseus oram, dão ofertas, né? Gostam de dar ofertas, tocando trombeta, oram
alto nas sinagogas, querem os melhores lugares, mas isso para passar uma imagem. Esse texto de Mateus 23, ele vai dizer mais à frente que não adianta você limpar um copo por fora se o interior tá sujo. Quer dizer, por fora você tá vestidinho com a sua roupa de crente, Bíblia debaixo do braço, mas e por dentro? O que há por dentro de você? Será que o que está por dentro é compatível com o que está por fora? Essa é a crítica de Jesus aqui em Mateus 23. Muito interessante. Aqui na introdução, a presente lição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Para tanto, se quer consciência quanto às diversas esferas da vida em sociedade e ações coerentes com a fé que professamos, pautada nos princípios da palavra de Deus e na capacitação e direção do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, resumidamente aqui a introdução tá dizendo o seguinte: será que a nossa vida em sociedade ela é compatível e coerente com a fé que nós professamos? Isso aqui é muito profundo, porque é muito bom dizer que acredita em Deus, que já aceitou Jesus, que é cristão, que faz parte de determinada igreja, mas será que estamos verdadeiramente vivendo o evangelho? Será que estamos amando nossas famílias? Será que estamos ajudando o necessitado? Será que estamos fazendo aquilo ao qual Jesus nos chamou? Lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus aparece para Pedro na praia e ele faz a mesma pergunta 3 vezes: Pedro, tu me ama? Tu me ama mesmo? Então faz isso aqui. Não diz só que você me ama, não. Não é só da boca para fora, não. Mostra que você me ama fazendo. Então, quer dizer, nós amamos a Cristo de que forma? Somente da boca para fora? Ou com nossas ações, com as nossas atitudes? Isso precisa ser coerente e compatível com a nossa fé. Bom, primeiro ponto: o papel social do cristão e a sua participação perpassa toda a história bíblica. A presença de homens e mulheres de Deus no contexto de participações sociais tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira na decisão em prol da sociedade civil com grande expressividade. Então, a gente vai ver que o cristão ele tem um papel fundamental na sociedade. Ele não é uma pessoa qualquer, ele não é só mais uma pessoa, não. Ele precisa ser o diferencial. Ele foi chamado para fazer a diferença, não para ser mais um, não para ser um qualquer, para ser a diferença no meio de todos aqueles outros, e nós já vamos ver na sequência alguns exemplos disso, tá? 1.1, Deus é o Senhor também da ordem social, diz o seguinte: Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Deus nos fez seres gregários e se relaciona diretamente conosco espiritualmente e de várias maneiras. O Senhor tem um propósito para todas as pessoas. Isso vai direcionar a nossa jornada da vida. Toda autoridade procede de Deus. Romanos 13:1 foi o primeiro texto que nós lemos. Pois é Ele quem estabelece reis e remove. Deus tem o controle de todo o universo e o governa de acordo com a sua vontade soberana e diretiva. Então, antes da gente voltar nisso, vamos lá para o começo. Aristóteles afirma que o homem é um ser político. Pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Por que isso? Porque quando você é apartidário, quer dizer que você não está diretamente ligado a pequenos grupos militantes, né? Mas por que não apolítico? Porque todo o homem é um ser político, conforme nos diz a filosofia, e o próprio Deus vai dizer que não nascemos, não existimos para nós mesmos. A nossa função, a nossa existência está em existir para o outro. Por que nós devemos amar o próximo? Porque o outro importa. Se não tivesse próximo, não teríamos a quem amar.
O homem só pode amar o próximo se ele viver numa sociedade. Ele não foi feito para viver de maneira isolada. E vivendo em sociedade, ele é um homem, ele é uma mulher política, ele é um ser político que milita a favor da causa de Cristo, a favor das suas ordenanças, a favor do que o evangelho determina para a vida dele. Sendo a diferença, nem sempre ele vai ter uma aceitação numa fala, em algo concernente à fé dele, porque o mundo já está anestesiado, né? Muitas coisas a gente só vai entender e aquilo só vai preencher no momento que a gente nasce de novo, quando a gente tem uma metanoia, quando temos verdadeiramente uma mudança de entendimento. Mas o mundo está anestesiado e provavelmente nem eu e você vamos conseguir convencer o mundo. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Mas devemos sim pregar o evangelho, nos reafirmar, né, a nossa posição de cristão, sem omitir, sem olhar de rabo de olho, sem falar assim, não, é melhor a gente não discutir isso. Tem uma frase de um... Agora eu esqueci o nome do homem, é um filósofo, que ele fala o seguinte: futebol e religião... Como é que é? Política e religião... Dizem que política e religião não se discute. Por isso, temos tantos ladrões, tantos péssimos políticos dentro das casas civis, e pelo mesmo motivo temos tantos falsos pastores dentro da igreja. A gente precisa discutir religião, sim, precisamos discutir política também, porque a gente vive numa sociedade e a política, as pessoas que não gostam de política estão fadadas a serem governadas por aquelas que gostam, tá certo? 1.2, autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia. Então vamos lá. Dentre os personagens que Deus chamou e que ocuparam funções civis elevadas, podemos citar 4. José, governador do Egito; Davi, o maior rei conquistador de Israel; Esté, a rainha da Pérsia; e Daniel, o jovem governador da Babilônia. Esses 4 personagens fizeram a diferença no exercício da autoridade civil na vida das pessoas do seu tempo, porque estavam à disposição do Senhor no cumprimento da sua missão. Você já deve ter ouvido de algum crente assim: o Senhor tem uma grande obra na sua vida, o Senhor tem um grande chamado na sua vida. A verdade é que o Senhor tem um chamado na vida de todos aqueles que trabalham. Talvez você não tenha sido vocacionado para ser um líder, talvez você não tenha sido vocacionado para ser um pregador, para ser um diácono, mas talvez você tenha sido vocacionado para ser um médico. E o seu chamado como médico glorifique a Deus do jeito que Deus já pré-estabeleceu, tá? Mas esses aqui que foram citados, José, Davi, Esther e Daniel, com o entendimento da vontade, do querer de Deus, desempenharam um bom governo. Porque, primeiro, não se venderam, não se desviaram, ficaram ali no caminho pré-estabelecido do Senhor. Tudo quanto nós fizermos debaixo da vontade de Deus, sob a obediência de Deus, tende a frutificar. Às vezes eu e você nos precipitamos querendo fazer por nossa conta e risco, né? Na força do nosso braço, e a gente se estrepa todo. Mas é de bom tom perguntar ao Senhor a direção. O próprio Daniel, quando soube que haveria um decreto dizendo que ele não poderia mais orar, a primeira coisa, ele continuou orando. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, assim, a gente vai ver mais à frente que as autoridades, ela têm poder sobre a nossa vida. Só que nós temos a possibilidade de desobedecer civilmente essas autoridades se elas passarem por cima da vontade de Deus.
A gente não precisa adorar outros deuses, a gente não precisa ofertar a deuses estranhos, porque a nossa fé diz que serviremos apenas ao Senhor. É impossível servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, né? Mas fora isso, dentro da sociedade civil, o que for lei e que não passar por cima, né, do que nós temos como entendimento da nossa regra de moral e prática, a nossa fé, a Bíblia, aí não. Se não passa por cima da Bíblia, nós devemos ser obedientes. Aumentou o imposto, foi para 90%. Lembra que Jesus falou? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nunca, em momento algum, falou assim, ó, só nega imposto, não paga não, porque imposto é roubo. Não, Jesus falava, olha, a César o que é de César. Você tem que pagar imposto? Paga imposto. Agora, a Deus o que é de Deus. Não negligencia não, tá? 1.3, o Estado e a Bíblia diz o seguinte: o Antigo Testamento traz a lume a ideia do Estado como instituição da monarquia no Antigo Israel. Nos séculos 11 a 6 a.C., conforme a narrativa bíblica, o juiz Samuel recebeu dos anciãos do povo o pedido de que desse um rei a Israel, assim como as demais nações. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Nesse contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar justiça. Logo, ele não é problema para os que fazem o bem, mas para os que praticam o mal. Assim, é lícito pagar tributos e impostos ao Estado, bem como temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas. A Igreja está sujeita à autoridade do Estado, desde que não haja interferência em nossa fé e nosso culto a Deus. Falei isso aqui no slide anterior. Hoje, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi precedido por um outro presidente, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Dois presidentes polarizadíssimos. O que é isso? Um pensa de um jeito e o outro é o inverso proporcional daquele. Então, quer dizer, o nosso país, ele ficou, nessa última eleição presidencial, polarizado, rachado, dividido ao meio. Lógico, nas duas opções, nós não tínhamos uma escolha perfeita que agradasse a todos. Eu acredito que nem o Bolsonaro, nem mesmo o Lula agradaria a todos com o seu discurso. Mas existem algumas nuances, alguns pontos que nós deveríamos avaliar antes de escolher um presidente, tá? E mesmo assim, gostando ou não gostando, sendo o Bolsonaro ou sendo o Lula, o STF aí, do que mais se fala hoje, né? Muitos não gostam das atitudes que o STF toma, mas, como diz aqui o texto, temos recomendação de orar pelas autoridades. Presidente, senadores, deputados, ministros, o governador do seu estado, o prefeito da sua cidade, os vereadores, os secretários, o seu chefe no seu trabalho. Se você é mulher e é casada, o seu marido é autoridade. Se você, jovem, ainda mora com seus pais são autoridade sobre sua vida. Então, nós precisamos orar. Ah, mas eu não gosto do meu presidente, eu não gosto do meu prefeito, eu não gosto. É uma recomendação. E é bom que faça. Olha, tá recomendado na Bíblia, é bom fazer. Não pensa duas vezes, não paga para ver, não. Nós temos que orar. Porque eles governam a nossa cidade, eles governam o nosso estado, eles governam o nosso país. Existe um governo acima desses homens que governa tudo, que é o governo do Senhor, né? É o Senhor que coloca no trono e é o mesmo Senhor que tira. Mas há uma recomendação para que nós venhamos a interceder pelas autoridades. Segundo ponto, princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil diz o seguinte: por orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos dar de ombros para a realidade de participação na sociedade civil, pois somos chamados para ser sal
e luz. Por isso, devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. Olha aqui, sal e luz. O sal traz gosto e a luz, no escuro, você não consegue fazer nada. A luz, ela mostra uma direção, né? Então, como nós vamos escolher os nossos representantes? A gente não tem que escolher por cor, a gente não tem que escolher por classe social, a gente não tem que escolher... Precisamos escolher, sim, o mais capaz, precisamos, sim, ver a vida pregressa dessa pessoa, a vida regressa dessa pessoa, mas também temos que ver o partido que a pessoa se encontra, o que aquele partido tem em determinadas representações, como ele olha para a família, se ele é favorável a temas dos quais a gente não é favorável, por exemplo, liberação de drogas, se é a favor do aborto. Tudo isso precisa ser pensado na hora de confiar o voto, na hora de escolher um representante. Depois não adianta dizer que foi no canto da sereia, que eu fui enganado. Ele falou que era meu amigo, que ia me dar um dinheiro. Não, nós precisamos escolher. Da mesma forma que a gente vai no mercado e escolhe uma fruta, se está madura, se está mais verde, da mesma forma, com critérios, precisamos escolher os nossos representantes, né? Através do processo democrático. Você que mora no Brasil, você a cada 2 anos está indo para as urnas escolher, seja presidente, seja deputado, seja vereador, governador ou prefeito. 2.1. Como cidadãos deste mundo e exemplos para a sociedade. Como cidadãos deste mundo e exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. Então diz o seguinte: num cenário em que a maioria dos eleitores declara que a religião é muito importante em sua vida, metade desses acredita que na hora de fazer lei, os representantes devem levar em conta o que dizem as tradições religiosas. A participação social é algo extremamente necessário na igreja e deve ser fundamentada em princípios bíblicos. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias sobre a ética cristã, escolhendo pessoas que se norteiam por nossos princípios e bons costumes. Você tem que escolher pessoas, além de pessoas capazes, pessoas que não vão na contramão daquilo que você tem, daquilo que você preza, tá? Como cristão. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, do aborto. Não tem como eu votar em alguém que é favorável ao aborto, porque isso é contrário à vida, contrário à concepção, né? Então, já está descartado esse tipo de pessoa. Não é, a gente também não deve escolher alguém que se diz cristão e fala assim: eu vou fazer o dia do assembleiano, eu vou fazer o dia do crente, esse dia vai ser feriado. Não é isso, isso não muda a nossa vida. Isso é alguém, talvez, tentando se valer dessa massa, que é a igreja, e a gente vê desde muito tempo isso acontecendo, né? Na época do período bizantino, a igreja, ela sempre foi uma manopla na mão da política. Quem tinha bons contatos com o clero, ele conseguia governar, porque o clero tinha muito poder e influência na sociedade. Hoje não é diferente, né? A igreja, ela é capaz de escolher o seu representante em vários nichos. Hoje você tem uma preocupação de políticos querendo falar com essa massa, querendo falar com pessoas da igreja. E a gente vê muita coisa errada acontecendo. Voto de cajado, que o pastor fala, olha, tem que votar em determinada pessoa. Isso é errado, né? Porque o voto é individual, o voto é secreto, né? E é uma escolha que você faz. Você não pode terceirizar essa escolha. Mas, como foi dito no slide anterior, nós precisamos pegar o candidato, pegar aquele projeto de liderança, né? Aquela pessoa que está ali disputando e ver. Realmente, esse cara tem coisas que são contrárias à minha fé, ele apoia esse tipo de coisa? Não, então não dá. Não, é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa
estudada, capaz de assumir aquilo ali. Eu não estou escolhendo alguém por uma questão de amizade ou porque eu ganhei um dinheiro. Não. Então, beleza. É esse que nós vamos escolher. 2.2. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. A omissão dos cristãos não corresponde aos princípios bíblicos, nem à expectativa de Deus. A omissão, segundo a Bíblia, é pecado. Quando há participação do povo de Deus em várias funções no Estado, há um progresso surpreendente para a glória de Deus. Ao longo da história cristã, são notáveis as vitórias que o povo de Deus conquistou através de engajamento político. Por exemplo, o envolvimento cristão no Estado proibiu a queima de viúvas na Índia, acabou com a escravidão no Império Britânico, impediu a discriminação de mulheres na China e proibiu a segregação racial nos Estados Unidos. São coisas que, pela data que você vê, não são do período onde o cânon bíblico estava sendo escrito. Eles são um resultado dos cristãos, da participação dos cristãos na política. Você vai ver ali que acabou com a escravidão no Império Britânico, 1840, mas a escravidão no Brasil, o Brasil foi um dos últimos países a abolir por completo a escravidão. Você vai ver no período bíblico muito se falar sobre escravidão, sobre escravo, né? Muitos senhores, o próprio Abraão, Agar era serva de Abraão. Era uma egípcia, se não me falha a memória. Então, assim, hoje nós entendemos que escravidão não está com nada, meu irmão. Você trabalha, o trabalhador é digno do seu salário, né? Você não vai escravizar alguém. Então, são movimentos liderados ou ali de um determinado grupo, por isso que o ser humano ele pode ser apartidário, mas nunca apolítico, né? Ele está envolvido nessas questões. Você vê que sempre quando o STF ele dá um passo um pouco mais largo do que a perna e fala, olha, não, vamos votar a favor do aborto. O feto, até não sei quantas semanas, ele pode ser abortado. Você vê que quando há uma comoção da igreja, há um chamamento, há uma reação contrária da sociedade, onde essa grande massa da sociedade é cristã, meu irmão, eles recuam na hora, olha, vamos arquivar, não vamos mexer com isso não, o povo tá ficando bravo, e assim nós devemos fazer, não devemos ficar calados, tá? 2.3, a igreja precisa de representantes que amem a justiça. Diz o seguinte, o povo de Deus precisa participar efetivamente, priorizando valores éticos e morais do reino de Deus e conscientemente ser seletivo com o que verdadeiramente cumpriram o bem justo e coletivo e que reproduzam a moral cristã. E dessa forma, a igreja ocupa o seu espaço e influencia positivamente a sociedade. Os nossos representantes devem ser porta-vozes da retidão e da moral divina em tudo que fazem, seja em um grande tribunal ou em uma pequena ação comercial. Os que são vocacionados para esse serviço precisam olhar com especial atenção para os pobres e necessitados e promover políticas públicas humanas e justas. Eu moro aqui em Araruama e a nossa prefeita aqui, ela criou o Sítio Nova Vida, tá? Olha eu fazendo propaganda. Mas é uma ideia muito boa, tá? O que é isso? Ela destinou um espaço para fazer um sítio, aonde nesse sítio pessoas em situação de rua podem morar, tá? Morando nesse sítio, ali eles fazem oficinas, eles plantam o que eles vão comer, eles recebem também alimentação, é uma casa para eles, tá? E essas pessoas em situação de rua, eles são reintegrados à sociedade. Tanto que já tivemos outras pessoas que agora estão trabalhando, né? Já tem o seu emprego dentro da cidade, mas começaram ali. Eram pessoas abandonadas à própria sorte, que tinham suas necessidades mais básicas, né? Água filtrada, comida, e agora
já estão sendo reintegrados à sociedade. Isso é muito bom. Da mesma forma que quando você comete um crime, você é excluído da sociedade. Você vai para uma cadeia, para um sistema prisional, aonde ali você, em tese, deveria refletir sobre o que você fez. Só que, na sociedade em que vivemos, o preso, ele sai de um sistema penitenciário, muitas das vezes, pior do que ele entrou. Ele aprende coisas ali dentro, das quais ele sai pior, ele sai revoltado com a sociedade. Então, assim, quando a gente tem uma liderança, um governador, um prefeito preocupado com essas pessoas que não têm nada, com essas pessoas que estão morando na rua, isso é muito positivo, né? Então, essa preocupação deve existir. Quando eu vim morar em Araruama, vim do Rio, morava na Tijuca, quase não tinha morador de rua em Araruama. Nossa, não tinha. Era muito difícil. E agora a gente vê muito. Se você der uma volta pela cidade, você vai contar aí para mais de 50 pelo centro. Só pelo centro. Então, assim, existem muitas coisas, né, que colaboram para isso. Os centros da cidade terem ficado mais violentos, drogas, né? Famílias entreguem as drogas ao vício. A gente não sabe o motivo pelo qual aquela pessoa chegou na rua, mas a gente precisa se preocupar. Não só os membros da igreja, como aqueles representantes que a gente escolhe, né, para ficar ali à frente do nosso município, do estado, por 4 anos. Terceiro ponto, vai falar sobre o chamado da igreja para as obras sociais. Diz o seguinte: a generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também às obras sociais. Jesus nos chamou para ajudar os pobres em suas necessidades. A igreja deve demonstrar esse amor ao próximo através das obras sociais. Jesus era uma pessoa tão preocupada que numa pregação ele falou assim: eu não posso liberar esse povo do jeito que eles estão, porque eles já estão muito tempo aqui com a gente e com o estômago vazio. Se eu liberar, mandar esse pessoal para casa, eles vão desfalecer pelo caminho. Vamos dar comida para esse pessoal. E ali, os 5 pães e 2 peixes. A gente já conhece a história. O Senhor multiplicou, repartiu do pouco para com aquela galera. Lógico, houve milagre, fala-se sobre a quantidade de cestos, mas o grande milagre está em ter e repartir. Há uma mensagem por trás da mensagem que diz isso. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir com o seu irmão. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa olhar com mais atenção à nossa volta. Às vezes existem pessoas tão perto da gente que têm necessidade e a gente ou faz vista grossa ou não quer colaborar. É lógico que às vezes a gente é abordado por alguém na rua e nem sempre podemos dar aquele valor ali de esmola para alguém que está precisando. A gente não pode só pensar em vou orar para sua vida. Orar é ótimo, mas a gente precisa trazer uma provisão. A gente precisa agir, se mover para poder dividir com o nosso próximo. 3.1, admoestação bíblica. O capítulo 58 de Isaías, quando colocado em prática, atrairá vidas às igrejas, tornando verdadeiros condutores da graça divina através de ações humanitárias. Todavia, para que se possa compreender melhor a missão da igreja, a missão que a igreja possui com relação às obras sociais, vamos entender o conselho divino retratado no livro referido do profeta Isaías 58, 5, 11. A igreja deve fazer as obras sociais à semelhança do exemplo deixado por Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada está cheia de mensagens que estimulam o crente fiel a trabalhar em favor dos menos favorecidos. A gente vai ver na carta aos Coríntios, onde Paulo, na primeira carta, pede um valor, né? Pede oferta, porque há pessoas passando por necessidade, e ali na segunda carta ele agradece por essas ofertas, pelos irmãos que se prontificarem a ajudar, e
ajudavam em suas posses. Eu não me recordo, mas eu acho que é na primeira carta, ele fala que os irmãos, possuindo bens e fazenda, os vendiam para ajudar quem nada tinha. Imagina você ter uma casa, você ter uma fazenda e falar: eu vou vender, porque o meu irmão está passando por necessidade. Talvez por uma realidade a gente ache isso utópico, talvez um pouco absurdo, mas lembra daquela viuvinha que levou 2 moedas para o gasofilaço? Era tudo que ela tinha. E Jesus a parabenizou pela fidelidade dela. Essa mulher não deu da sobra, ela deu do que ela tinha. Se a gente ficar pensando que vamos ter que ter uma sobra para poder colaborar com o nosso irmão, nem sempre a gente vai colaborar, né? Porque não é a realidade toda de sobrar. O trabalhador, o assalariado, né? Ele vive no fio da navalha, com medo de que uma emergência venha a surgir e da onde ele vai tirar dinheiro. Mas uma coisa eu posso te dar certeza: se a sua fé e a sua confiança estiverem no Senhor, pode dormir tranquilo. Ele tem exatamente, talvez não o que você queira, mas exatamente aquilo que você precisa. Confie no Senhor. 3.2. Como desenvolver atitudes de ajuda ao próximo. São vários os aspectos envolvidos na exposição deste tema. Alguns aspectos serão determinados pelas necessidades, pelo local, as pessoas envolvidas, os recursos disponíveis, entre outros. Assim, vamos considerar algumas ações que encontramos registradas na parábola que o Senhor Jesus Cristo contou ao doutor da lei, que apresentou uma questão ao Senhor: quem é meu próximo? Encontramos nessa parábola atitudes a serem desenvolvidas que fazem a diferença no socorro aos necessitados. No primeiro ponto, nós temos Lucas 10:33 e diz o seguinte: notar que o samaritano ia, mas estava atento aos necessitados. Segundo ponto, está atento, diferente de curioso, pois ao ver, se aproximou dele. Terceiro ponto, não apenas o aspecto cognitivo estava envolvido, mas também emocional. Moveu-se de íntima compaixão. E o quarto ponto, Lucas 10:34, diz o seguinte: no primeiro momento fez o que podia. Vemos princípios que devem nortear na ajuda ao próximo: atenção, interesse, conhecimento, compaixão e iniciativa. Aqui ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Então a gente tem ali uma via, né? A gente tem uma pessoa que foi assaltada e deixada à sorte ali no meio do caminho, e nós temos ali pessoas que passaram e fizeram vista grossa. Mas o bom samaritano, ao olhar aquela situação, ele não, nos dias de hoje, né? Ele não puxou o celular para gravar, tirar foto e mandar para o blog da cidade: olha, um homem foi terrivelmente assaltado, a sociedade deve punir. Não, ele se moveu de íntima compaixão. Ele foi até aquele homem, pegou, colocou, levou até um lugar mais próximo, falou: cuida dele, aqui está o dinheiro, e se precisar, no retorno, eu pago o que estiver faltando. Quer dizer, nem sempre a gente tem como ajudar com tudo, mas a gente precisa ter uma ideia de como ajudar naquele momento. Às vezes o inicial, às vezes só precisa começar pela gente. Às vezes a ajuda, o recurso, ela vem em seguida de outras pessoas. Mas a gente precisa começar. Se a gente está inserido naquela situação ali, a gente não pode fazer vista grossa. A gente precisa fazer alguma coisa. Para terminar, 3.3. Obras sociais como fator de crescimento da igreja diz o seguinte: no que se refere à igreja, devemos estar convictos de que a vontade de Deus é que ela cresça para a sua honra e glória. Todos os membros devem participar do crescimento da igreja como instituição, meditar na mensagem do Evangelho e orar para que Deus nos dê a consciência de que a prática de obras sociais pela membresia da igreja redunda em benefício para as pessoas.
para a instituição e para cada envolvido. Que a nossa oração seja pela salvação de todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Salvação de todos. Então, assim, a gente não pode pensar que nós somos uma igreja de domingo, onde as pessoas se reúnem, cantam louvores, depois vai cada um para sua casa, e segunda-feira todo mundo trabalha do mesmo jeito. Não. A igreja, ela tem obras sociais. Ela ajuda pessoas mais necessitadas. Ela é uma igreja que alguém que pegou fogo na casa, né, deu um problema, é uma igreja que chega junto e se a igreja não custear, ela fala com os irmãos, olha, vamos ajudar. Quem pode doar alguma coisa, um móvel usado, quem pode fazer uma obra. A gente tem que pensar que a igreja, ela não é uma igreja que vai apenas interceder para quem está num leito de hospital diante de um laudo médico que talvez seja assim, olha, não tem jeito. Você tem apenas alguns dias de vida. Orar? Precisamos orar. Mas se aquela pessoa não tiver dinheiro para um sistema público de saúde, né? Se aquela pessoa não tiver dinheiro para o médico, se ela tiver que fazer um exame e não tem ninguém para ajudar. Essa é a participação da igreja. É isso que cativa outras pessoas a fazerem parte. Pensar que ainda existem, não pessoas boas, porque ninguém é bom, mas que pela misericórdia de Deus, pela replicação da vontade do Senhor, olha, ainda vale a pena servir a Cristo, ainda vale a pena ser fiel. É assim que temos que ser igreja. Não é vestindo nossos ternos, não é colocando uma Bíblia debaixo do braço, não é tendo uma saudação bonita, não é impressionando por uma pregação, é verdadeiramente vivendo o evangelho, é indo de encontro à necessidade. O slide anterior falava sobre amar ao próximo, mas o que adianta amar o nosso próximo quando a gente só quer amar o próximo que a gente gosta, né? Tem pessoas que a gente ama com facilidade, porque são pessoas agradáveis aos nossos dias, mas se fosse apenas para amar quem a gente gosta, a Bíblia não diria para que nós suportássemos os nossos irmãos. Quer dizer, tem gente que a gente suporta e a gente precisa suportar em amor. É difícil, mas todo dia a gente precisa exercitar a nossa paciência. Eu e você vamos frutificar, eu tenho certeza disso, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Semana que vem estou de volta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esquece de deixar o seu like, porque eu quero chegar até o final do ano em 2.000 inscritos e eu tenho certeza que se você der essa força, chegaremos lá. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, ative o sininho para não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem aguardo vocês. Tchau, tchau.